It's lit. Just take a look at the drip. You boys don't get fired in this. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait, it's lit. Get that little bitch a little tip. Now she wanna suck on the dick. She wanna catch all of the... Conexão VIP de hoje viemos até o Harlem, em Nova York. Uma brasileira teve uma ideia genial de apresentar um dos bairros mais icônicos aqui dentro de Manhattan, o Harlem. Get that little bitch a little tip. Now she wanna suck on the dick. She wanna catch all of the drip, drip, drip. Então agora aqui o Conexão VIP, vamos conversar com a Jennifer Oliveira. Conta pra gente como é que vai ser esse projeto. Levar ao público brasileiro que o Harlem tem uma cultura, inclusive, turística, não é isso? Exato. O Harlem, ele é o centro da cultura preta nos Estados Unidos. Vamos falar que não começou aqui, mas o que a gente conhece de cultura preta hoje foi popularizado por causa do Harlem. E eu moro aqui há 2 anos, eu sou apaixonada por esse bairro, eu estudo sobre cultura black aqui nos Estados Unidos. E hoje a gente vai ter o rolê no Harlem, para conhecer o que é a história do Harlem, a arte, a cultura e sair um pouco do clichê, porque quando a gente fala de Nova York, a gente associa muito Times Square, Central Park, Quinta Avenida. Eu acho legal, acho interessante, mas Nova York é muito mais que isso. Eu quero que as pessoas venham pra cá, conheçam, entendam e vejam a influência do Harlem nas nossas vidas. Just take a look at the drip. You boys don't get fired in this. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait. Então a gente vai começar a fazer esse rolê e a Jennifer vai nos mostrar, vai nos apresentar o Harlem como ele é. 1930, os pretos saíram lá do sul dos Estados Unidos e vieram pra cá. Eles vieram pra vários lugares, Chicago. Entre 1930 e 1960, essa igreja aqui, ela virou como se fosse um quilombo aqui de Nova York. Então, isso foi importantíssimo nos direitos civis. Tanto que as pessoas falarem dos direitos delas, quanto elas fugirem da polícia, quanto presos políticos, pessoas que se escondiam aqui. A primeira igreja batista aqui no Harlem. Foram 2 africanos que não podiam ir nas igrejas, né? Então eles criaram a ideia dessa igreja batista. Essa igreja foi criada, ela é um marco aqui, tá, em Nova York, desde 30 até 60, foram 30 anos de luta, né, dos direitos civis, e aqui era o refúgio dessas pessoas, era o quilombo, era onde elas tinham o apoio da comunidade, tanto numa questão de alimentação, educação, tanto numa questão política e social mesmo, de saber o que está acontecendo e como a gente pode lutar contra isso. Hoje ela ainda representa muito, é uma das maiores igrejas, se não a maior igreja aqui no Harlem. O que o Harlem tem assim de importância para a cultura black? Nomes como Michael Jackson que começaram fazendo no Teatro Apollo, também muitos shows. Quais outros nomes artísticos que passaram pelo Harlem e o Harlem foi importante na vida dessas pessoas? O que acontece? Na verdade, o Harlem foi o lugar que descobriu vários artistas, como James Brown, a gente tem a Josephine Baker, a Billie Holiday, que é uma artista de jazz. Então teve artistas que foram descobertos aqui no Harlem por causa do Apollo Theater e outros lugares também. Então, Bill's Place é um bar speakeasy, porque na época não podia, né? A bebida estava proibida. Então a gente teve a lei seca. Então eram bares escondidos. Só que as pessoas não sabem que esse bar, na época, tinha shows de jazz, apresentações de jazz incríveis, e nesse lugar a Billie Holiday foi descoberta. Porque eu acho que se você vem para Nova York, você precisa conhecer a história do Harlem. As pessoas sempre falam, né, das igrejas, que querem ver o coral, mas elas não sabem o que aquela igreja representa. Qual é a história daquela igreja? Quando a gente pensa em turismo, a gente, principalmente hoje em dia com a internet, com a globalização, a gente fica muito mais focado só em lugares que são bonitos de se ver, lugares que são bonitos de se ter uma foto, mas eu acho que a gente dig a little deeper e um pouquinho mais fundo nesses locais, inclusive com guiamento, né, com pessoas que realmente sabem o que eles estão falando, eu acho que é fundamental.
Esse hospital, ele foi fundado em 1887. E ele era o único hospital que aceitava pessoas pretas. Por quê? Naquela época, a segregação racial era até dentro da saúde. E não só isso, não existiam médicos pretos. Então, ele foi um dos primeiros hospitais nos Estados Unidos a aceitar médicos pretos. Gente, o Martin Luther King, ele estava aqui no Harlem, ele foi esfaqueado aqui no Harlem e ele foi tratado aqui nesse hospital. Welcome to Harlem. Brasil é minha segunda casa, right? So I do a lot of work in Brazil. I'm working on a book in Brazil, O Cabelo della Rivela. Retratos e entrevistas de mulheres negras do Brasil, right? And so sometimes I'm in Minas, às vezes Salvador, other times Rio de Janeiro, but you know, all over. No meio aqui da apresentação do Rolê no Harlem apareceu um americano que fala português. Como é seu nome? What's your name? Como é seu nome? Tau Batiste. Aonde aprendeu a falar português? It's been maybe 8 years. Yeah, so but self-taught. I go to Brazil and I speak with people and I read, and that's how my Portuguese comes. All right, and then I have wonderful people like Jenny, right? But sou antropólogo e professor faculdade City University here in New York City, and I study people, and I use the camera. So I just came from, I once had an exhibit. There's a wonderful, I don't know if you've ever been to the Harlem Is exhibit, if you can take them at some point in time, but the history of jazz, dance, all of that is in this is a gallery right here. So this is the hospital, but they also attached the gallery to serve the comunidade. Que é um projeto de murais por toda Nova York, falando sobre cultura preta. Moro aqui no Harlem, mas agora só nesse pedacinho eu já conheci coisas novas, por exemplo, conheci agora o Dizzy, que eu não conhecia, já tinha visto o mural, mas não sabia que era o Dizzy. Como surgiu a igreja Absem, a história do hospital, que o Martin Luther King ficou lá. Então, muita informação nova para mesmo morando aqui. Acha que só existe Calçada da Fama em Los Angeles, está enganada. Aqui no Harlem tem a Calçada da Fama também, onde grandes artistas e ativistas que viveram no Harlem têm aqui a sua homenagem, tem aqui o seu monumento. Estamos aqui com um dos meninos que estão participando. Como é teu nome, querido? Lucas. Lucas, é a primeira vez que está fazendo um rolê no Harlem? Sim. O que você está achando? Incrível, enriquecedor culturalmente, muita informação, muita coisa que a gente não sabe. Sei lá, tá me inspirando muito de diversas formas. E você vive em Nova York? Sim, eu moro no Queens. Quanto tempo já? Em Nova York só um mês. Eu morava em Jersey. Mas aqui nos Estados Unidos? Estados Unidos 6 anos total. 6? Sim. Você já tinha alguma vez pensado, nossa, tem tanta coisa para conhecer e às vezes a gente vai passando dia após dia, anos, 6 anos, 5 anos e não conhece muito o local que se vive. Já tinha pensado sobre isso? Demais, demais. Isso é uma coisa que eu pensei correntemente. Eu faço fotografia de rua, então eu busco lugares que realmente a rua conta histórias. Então, eu sempre senti isso aqui no Harlem, mas essa forma que ela tá explicando bem, tipo assim, a fundo, tá sendo uma coisa muito diferente, muito incrível. Olha, chegamos na 125 Street aqui no Harlem, que é um local icônico também, né, Jennifer? Sim, exato. Essa rua 125, ela era vamos falar que o ponto central da cultura preta aqui. Então a galera do Brooklyn vinha pra cá, do Bronx vinha pra cá, do Queens vinha pra cá, por causa do Apollo. O Apollo, ele foi criado em 1914, se eu não me engano.
E ele é o lugar que dava oportunidade para os artistas pretos. Então, não só vários artistas pretos ficaram conhecidos, né, por causa do Apollo, mas alguns artistas tinham um sonho de se apresentar aqui. Então, o Apollo ele tem toda essa representatividade. A gente tem semanalmente eventos aqui no Apollo. E a 125, eu preciso falar que ela é o centro da cultura preta no Harlem e eu diria até que em Nova York. Olha, aqui o Apollo, que é esse teatro, essa casa de espetáculo, muitos foram revelados aqui, muitos artistas de nome internacional, Michael Jackson, Aretha Franklin, quem mais? Billie Holiday, a gente teve James Brown, que passou por aqui também. Então a gente tem uma galera que fez parte aqui, a Ella Fitzgerald veio aqui também. Então o Harlem ele virou mesmo, a gente chama de Meca, né? Esse lugar aonde os artistas pretos vinham, eles chegavam aqui, eles se apresentavam, eles tinham liberdade de se apresentar e muitos não podiam ir para Broadway, né? Tinha uma resistência, tinha uma questão racial que a gente sabe que existe. Então aqui era o lugar que era também um quilombo artístico para as pessoas pretas aqui em Nova York. Tô achando incrível, tô achando maravilhoso. A gente tá aqui no Apollo agora, né, que é uma non-profit, coisa que eu não sabia, tá? Tô tendo minhas aulas aqui. E eu tô achando demais, tô amando. Jenny, você é da onde no Brasil? Eu sou de São Paulo, da Zona Leste de São Paulo. A ZL lá em São Paulo é meio que Harlem, é subúrbio, é povão e tudo. Tem uma referência, São Paulo, Nova York, Harlem? Ajuda você a ter essa referência também? Honestamente, a cultura preta americana, ela influencia diretamente o estado de São Paulo. Inclusive a cidade de São Paulo. Por quê? Porque a gente tem a influência do hip hop, a gente tem influência dos artistas daqui, da moda daqui. Então tem muitos rolês, muitas festas que você vai em São Paulo e você percebe, você vê claramente a influência. Então desde São Paulo eu já sou influenciada pela cultura de Nova York, inclusive a cultura do Harlem. E você quer conhecer esse rolê? Quer vir no rolê? Como é que faz, Jennifer? Entra em contato com você aonde? Exato. Gente, o meu Instagram é Jenny na Gringa. Você pode entrar em contato comigo. E eu quero que todo mundo venha conhecer o Harlem, no rolê no Harlem. Ok. Dica tá dada. Nós do Conexão VIP, maior orgulho de estar aqui mostrando a cultura preta e, claro, com uma brasileira liderando isso, mas uma brasileira consciente, que já entendeu suas raízes, entendeu de onde veio e quer passar isso para mais pessoas, não é isso, Jennifer? Com certeza, tá todo mundo convidado. Vamos sair um pouco do clichê de Nova York e vamos conhecer o Harlem. E o programa fica por aqui, Conexão VIP fica por aqui. Até o próximo programa. It's lit. Just take a look at the drip. You boys don't get fired in this. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait, it's lit. Get that little bitch a little tip. Now she wanna suck on the dick. She wanna catch all of the drip.